Ela vivia em silêncio, moldando joias sem saber que o destino a observava. Ele chegou como aluno, mas carregava segredos. Quando seus lábios se tocaram pela primeira vez, o passado despertou como fogo oculto sob a brasa. Se você gosta de histórias de amor e romance, assista até o final. Se inscreva nesse canal e deixe seu comentário dizendo de onde você escuta. Entre as montanhas da Serra do Caparaó, onde a neblina dança com os picos rochosos e o tempo parece suspenso como mel dourado, existe um vilarejo que poucos conhecem e menos ainda ousam visitar. É ali, nesse pedaço esquecido de Minas Gerais, que Aurora Benedetti cresceu sem saber que o sobrenome que carregava escondia segredos capazes de incendiar vidas inteiras. A oficina de joias ficava no final da única rua pavimentada do vilarejo, uma construção de pedra e madeira que resistia ao tempo como quem guarda segredos ancestrais. As paredes espessas abafavam o som do martelo contra o metal, criando um santuário onde Aurora moldava alianças para pessoas que nem conhecia, em cidades distantes que nunca visitara. Cada peça que saía de suas mãos carregava uma perfeição quase sobrenatural, como se ela conseguisse capturar no ouro e na prata algo que as palavras jamais expressariam. Dona Esperança, a avó que a criara desde bebê, era uma mulher de poucas palavras e muitos mistérios. Suas mãos rugosas conheciam o fogo tão bem quanto conheciam o silêncio, e foi dela que Aurora herdou não apenas a habilidade de transformar metal bruto em arte, mas também uma distância emocional que a protegia do mundo como uma armadura invisível. Nunca houve carinhos desnecessários, abraços longos ou palavras doces. Havia apenas o trabalho, a disciplina e uma ausência de afeto que Aurora aceitava como natural, sem saber que existia outra forma de viver. Aos 23 anos, Aurora jamais havia beijado um homem. Suas mãos conheciam o calor das fornalhas, o peso dos metais preciosos e a delicadeza necessária para esculpir o impossível, mas não sabiam do toque de outra pele, do calor de um abraço ou da vertigem de um olhar apaixonado. Ela era virgem no corpo e na alma, uma mulher que moldava símbolos de amor eterno, sem jamais ter experimentado nem mesmo uma paixão adolescente. O vilarejo a respeitava e a temia na mesma medida. Alguns sussurravam que ela tinha o dom de prever o futuro através das joias que criava. Outros diziam que suas alianças eram capazes de unir ou separar casais conforme sua vontade. Aurora não desmentia nem confirmava os rumores. Vivia envolvida pelo mistério como quem veste uma capa, encontrando nele uma proteção que jamais questionara. Do outro lado do país, em São Paulo, onde arranha-céus de vidro cortam o céu como lâminas, e o dinheiro flui pelas veias da cidade como sangue contaminado, Cassian Merisi acordava todos os dias às 5 da manhã com o mesmo pesadelo. Via chamas, sentia o cheiro de fumaça, ouvia gritos que poderiam ser de sua esposa morta ou de sua própria consciência se despedaçando. O Império Merisi Diamantes havia sido construído sobre gerações de ambição e frieza emocional. Cassian herdara não apenas a fortuna, mas também a maldição que parecia perseguir os homens de sua família, a incapacidade de amar sem destruir. Aos 35 anos, ele comandava negócios em 3 continentes, possuía mais dinheiro do que conseguia contar e uma reputação que fazia ministros e presidentes atenderem suas ligações em qualquer horário. Mas nada disso importava quando o sol se punha e ele se via sozinho no apartamento de cobertura, cercado pelo luxo que não conseguia mais sentir. Isabela havia morrido há 2 anos em um incêndio que consumiu a casa de campo da família na região serrana do Rio de Janeiro. O laudo oficial apontara falha elétrica, mas Cassian sabia a verdade que nenhum investigador descobrira. Ela estava fugindo dele, de suas traições, de sua frieza, da prisão dourada que ele construíra ao redor dela com contratos pré-nupciais e cláusulas que a impediam de ter uma vida própria. No dia do incêndio, Isabela havia empacotado suas joias e estava se preparando para partir quando as chamas a alcançaram. Agora Cassian carregava no peito uma culpa que crescia como câncer. Os médicos diziam que seus sintomas eram psicossomáticos: insônia crônica, ataques de pânico,
visões que o faziam acordar gritando no meio da noite. Havia tentado de tudo: terapeutas convencionais, psiquiatras renomados, até mesmo curandeiros que cobravam fortunas para promessas vazias. Nada funcionava. A culpa era um fantasma que o assombrava durante o dia e uma fera que o devorava durante a noite. Foi então que conheceu o Dr. Emanuel Vasconcelos, um psiquiatra diferente de todos os outros. Em seu consultório no Itaim Bibi, cercado por livros antigos e instrumentos musicais, o médico ouviu a história de Cassian sem fazer anotações, sem receitar medicamentos, sem oferecer soluções fáceis. Apenas ouviu. E depois, com uma calma que beirava a indiferença, disse algo que mudaria tudo. Você precisa reconectar-se com a matéria, Cassian. Precisa sentir o peso das coisas, a textura da vida real. Há um lugar onde isso ainda é possível, onde as pessoas ainda criam com as mãos e vivem com o coração. Vou lhe dar um endereço. Não é uma sugestão, é uma prescrição médica. Cassian recebeu um papel com o nome de uma vila que nem aparecia nos mapas digitais e o nome de uma mulher, Aurora. Nenhuma explicação adicional, nenhuma promessa de cura, apenas um endereço rabiscado e a sensação de que sua vida estava prestes a tomar um rumo irreversível. 3 dias depois, dirigindo uma BMW pela estrada de terra que levava ao vilarejo, Cassian sentiu pela primeira vez em anos algo diferente da culpa e do vazio. Sentiu medo. Medo do desconhecido, medo de si mesmo, medo de descobrir que nem mesmo ali, no fim do mundo, conseguiria encontrar a paz que procurava. O BMW preto destoava como uma cicatriz no meio da simplicidade do vilarejo. Cassian estacionou em frente à oficina de joias, sem saber que estava prestes a cruzar uma linha invisível entre o homem que sempre fora e aquele que se tornaria. O ar da montanha era diferente do de São Paulo, mais denso, carregado de umidade e segredos antigos que pareciam sussurrar através das árvores centenárias. A porta da oficina estava entreaberta, deixando escapar uma luz dourada que contrastava com a neblina cinzenta da tarde. Cassian empurrou a porta devagar, como quem entra numa igreja pela primeira vez, e foi recebido pelo som ritmado do martelo contra o metal. O ambiente o engoliu imediatamente. Paredes de pedra cobertas por ferramentas que pareciam ter atravessado séculos, bancadas de madeira marcadas pelo tempo e pelo fogo, e um cheiro de metal aquecido misturado com algo indefinível, quase mágico. Aurora estava de costas, curvada sobre uma peça que brilhava sob a luz da fornalha. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque desarrumado, revelando a curva delicada do pescoço, onde pequenas gotas de suor brilhavam como pérolas. Ela usava um avental de couro por cima de uma blusa simples, e suas mãos, essas mãos que Cassian logo descobriria serem capazes de transformar não apenas metal, mas também corações, moviam-se com uma precisão que beirava a dança. Ela não se virou quando ele entrou. Continuou trabalhando como se soubesse que ele chegaria, como se sua presença fosse esperada há anos. O silêncio se estendeu por longos minutos, quebrado apenas pelo crepitar do fogo e pelo som metálico do martelo. Cassian, acostumado a comandar salas de reunião e a ter sua presença imediatamente reconhecida, sentiu-se pela primeira vez em décadas completamente ignorado. E isso o desconcertou mais do que deveria. Você deve ser o homem da cidade grande que veio aprender a usar as mãos. A voz dela era baixa, rouca, com um sotaque mineiro suave que parecia acariciar as palavras. Aurora finalmente se virou, e Cassian teve a sensação de estar olhando diretamente para algo selvagem e intocado. Os olhos dela eram castanhos como a terra depois da chuva, e havia neles uma profundidade que ele não conseguia decifrar. Não era frieza, não era hostilidade. Era algo mais perturbador. Indiferença absoluta. Cassian Merici, ele se apresentou, estendendo a mão numa formalidade automática que logo percebeu ser inadequada naquele ambiente. Aurora olhou para a mão estendida sem fazer menção de tocá-la. Aurora, disse simplesmente, como se sobrenomes fossem luxos desnecessários. O Dr. Vasconcelos me ligou. Disse que você precisa aprender a trabalhar com as mãos para curar a alma. Havia uma ironia sutil em sua voz,
como se ela duvidasse que alguém como ele fosse capaz de tal coisa. Ela se aproximou dele pela primeira vez, e Cassian pode sentir o cheiro que emanava de sua pele, uma mistura de fogo, metal e algo puramente feminino que fez seu estômago se contrair de uma forma que há anos não sentia. Aurora o estudou com os olhos, como se fosse uma peça de metal que ela precisasse avaliar antes de decidir se valia a pena trabalhar com ele. Suas mãos são muito lisas, ela observou, pegando uma das mãos dele sem pedir permissão. O toque foi breve, técnico, mas enviou uma corrente elétrica pelo braço de Cassian, que o fez tremer imperceptivelmente. Nunca trabalharam de verdade. Vamos mudar isso. Durante as 2 horas seguintes, Aurora o iniciou nos mistérios do fogo e do metal com uma paciência que contrastava com sua aparente frieza. Ela lhe ensinou a acender a fornalha, a reconhecer a cor certa das chamas, a segurar o martelo com a pressão exata. Suas instruções eram precisas, econômicas, mas havia algo em sua proximidade que fazia Cassian perder a concentração constantemente. Quando ela guiava suas mãos, corrigindo o ângulo do martelo ou ajustando sua pegada, o toque era profissional, necessário, mas deixava uma queimadura invisível na pele de Cassian. Ela não parecia notar o efeito que causava nele, ou fingia não notar com uma maestria impressionante. Mantinha sempre uma distância milimétrica, tocando apenas quando absolutamente necessário, falando apenas o essencial. Por que faz isso? Cassian perguntou de repente, no meio de uma explicação sobre tipos de liga metálica. Fazer o quê? Aurora parou de falar e o olhou com uma expressão genuinamente curiosa. Viver aqui, sozinha, criando coisas para pessoas que nunca vai conhecer. Ele gesticulou ao redor da oficina, tentando abarcar não apenas o espaço físico, mas toda a vida que ela escolhera. Aurora ficou em silêncio por um longo momento, como se a pergunta a tivesse pego desprevenida. Quando finalmente respondeu, sua voz carregava uma melancolia que ela tentava esconder. E por que você vivia na sua cidade grande, cercado de pessoas, criando riqueza para quem já tem de sobra? A resposta o atingiu como um soco. Cassian percebeu que não tinha uma resposta, ou que todas as respostas que poderia dar soariam vazias naquele ambiente. Eles se olharam por um momento que pareceu se estender por horas, e algo mudou no ar entre eles. Uma tensão sutil, como fio de ouro sendo esticado até quase se romper. Vou preparar um quarto para você na pensão da Dona Mercedes, Aurora disse finalmente, quebrando o encantamento. Amanhã começamos cedo. E traga roupas que possam sujar. Esse terno não vai durar 2 dias aqui. Cassian saiu da oficina com a sensação de ter acabado de acordar de um sono de anos. As mãos, pela primeira vez em décadas, doíam, não da culpa ou da ansiedade, mas do trabalho honesto. E havia algo mais, algo que o assustava e o excitava ao mesmo tempo. Pela primeira vez desde a morte de Isabela, havia passado 2 horas sem pensar nela nem uma única vez. A pensão da Dona Mercedes ficava a 3 quarteirões da oficina, numa casa colonial amarela com janelas azuis e um jardim onde galinhas ciscavam livremente entre roseiras selvagens. Cassian nunca havia dormido num lugar tão simples. Paredes finas que deixavam passar todos os sons da noite, um banheiro compartilhado no corredor e uma cama de solteiro que rangia a cada movimento. Mas pela primeira vez em anos, dormiu sem pesadelos. Acordou antes do amanhecer com o som do galo cantando e o cheiro de café coado na hora subindo pelas tábuas do assoalho. Dona Mercedes, uma senhora de 60 anos com olhos espertos e língua afiada, já o esperava na cozinha com uma xícara fumegante e um prato de pão de queijo ainda morno. A menina Aurora disse que você vai ficar um tempo por aqui, ela comentou, estudando Cassian com a curiosidade natural de quem vive numa cidade pequena, onde qualquer novidade vira assunto por semanas. Faz bem para ela ter alguém para conversar. Essa menina vive muito sozinha desde que a Esperança morreu. Cassian quase engasgou com o café. A avó dela morreu? Quando? Faz uns 6 meses. Coração parou de uma hora para outra, coitada. Aurora não chorou no velório, sabe? Ficou lá parada, dura como pedra, sem derramar uma lágrima. As pessoas comentaram, claro. Dizem que ela tem o coração frio igual ao metal que trabalha. Dona Mercedes baixou a voz, como se contasse um segredo. Mas eu acho que ela só não sabe como chorar.
Aquela esperança criou a menina na dureza, sem muito carinho. Agora a Aurora tem que aprender a ser gente sozinha. O comentário permaneceu na mente de Cassian durante toda a caminhada até a oficina. Quando chegou, Aurora já estava trabalhando como se nunca tivesse saído dali. Hoje ela usava uma blusa branca simples que realçava o bronzeado natural de seus braços, e havia algo diferente em seu comportamento, uma tensão sutil que não estava lá no dia anterior. Hoje você vai fazer seu primeiro anel, ela anunciou sem preliminares. Nada elaborado, apenas um aro simples de prata, mas tem que ser perfeito. As horas seguintes foram uma tortura doce. Aurora o guiava através de cada etapa do processo com uma proximidade que fazia a respiração de Cassian se alterar. Quando ela se inclinava sobre seu ombro para mostrar a técnica correta, ele sentia o calor de seu corpo e o perfume sutil de sua pele. Quando ela pegava suas mãos para corrigir o movimento, a pele dele queimava por horas depois do toque. Você não está concentrado, ela observou pela terceira vez, depois que ele martelou o metal numa intensidade errada. É difícil me concentrar quando você está tão perto. Cassian respondeu sem pensar e imediatamente se arrependeu da honestidade. Aurora parou completamente o que estava fazendo e o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Por um momento, ele pensou que ela fosse mandá-lo embora, mas em vez disso, ela deu um passo para trás e disse, com uma voz ligeiramente mais rouca, "Então vou manter distância." O resto do dia transcorreu com uma distância física exagerada entre eles, mas a tensão só aumentou. Cada olhar que se cruzava acidentalmente, cada palavra trocada, cada momento de silêncio, carregava um peso que nenhum dos dois sabia como manejar. Cassian percebeu que estava perdendo completamente o controle da situação, algo que não acontecia há décadas. Durante o intervalo do almoço, enquanto Aurora preparava um sanduíche simples na pequena cozinha anexa à oficina, Cassian vagou pelos cantos do ambiente e fez uma descoberta que o deixou inquieto. No chão, quase apagado pela fuligem e pelos anos, havia um símbolo gravado na pedra. 2 círculos entrelaçados com um triângulo no centro. Ele conhecia aquele símbolo. "Aurora", ele chamou apontando para a marca no chão. "O que é isso?" Ela se aproximou e olhou para onde ele apontava, e pela primeira vez desde que a conhecera, Cassian viu uma expressão de vulnerabilidade genuína em seu rosto. "Não sei." Ela mentiu, e ele soube que era mentira. Sempre esteve aí. A avó Esperança dizia que eram rabiscos antigos, sem importância. Mas Cassian sabia que não eram rabiscos. Aquele era o brasão da família Merizi, gravado em pedra. O mesmo símbolo que estava no anel de casamento de sua mãe, no carimbo oficial da empresa, nos documentos mais antigos do patrimônio familiar. O que ele estava fazendo ali, naquela oficina perdida no interior de Minas Gerais? "Posso perguntar qual era o sobrenome da sua avó? O nome de solteira dela?" Ele tentou soar casual, mas Aurora não se deixou enganar. "Por que quer saber?" A defensiva estava de volta na voz dela, como uma armadura que ela vestia rapidamente quando se sentia ameaçada. "Curiosidade", Cassian mentiu também. "Você parece familiar. Talvez nossas famílias tenham se conhecido no passado." Aurora o estudou por um longo momento, como se tentasse ler suas verdadeiras intenções. "Benedetti", ela disse finalmente. "Esperança Benedetti." Mas ela veio de longe, do interior do Rio. Nunca falava da família. O sobrenome não disse nada a Cassian, mas o símbolo no chão continuava a incomodá-lo como um espinho. Durante o resto da tarde, trabalhou mecanicamente, parte de sua mente focada no anel que estava criando e parte perdida em teorias sobre conexões impossíveis entre seu passado e aquela mulher misteriosa. Quando o dia terminou, Aurora o surpreendeu com um convite. "Quer ver o pôr do sol? Há um lugar na montanha onde se pode ver o vale inteiro." Eles caminharam em silêncio por uma trilha íngreme que serpenteava entre eucaliptos e samambaias gigantes. O ar estava fresco e perfumado, e aos poucos a tensão do dia foi dando lugar a algo mais sereno. Quando chegaram ao mirante, uma clareira rochosa no alto da montanha, o sol já estava baixo, pintando o céu de tons de laranja e rosa. "É aqui que eu venho quando preciso pensar", Aurora disse, sentando-se numa pedra lisa. "Quando a avó morreu, passei noites inteiras aqui." Cassian se sentou ao lado dela,
mantendo uma distância respeitosa, mas sentindo a presença dela como um campo magnético. Deve ter sido difícil ficar sozinha. Eu sempre estive sozinha, ela respondeu com uma simplicidade que partiu o coração dele. A diferença é que agora sei que estou. Eles ficaram em silêncio enquanto o sol desaparecia atrás das montanhas, deixando o céu em tons de púrpura e dourado. Foi quando Aurora, sem aviso, perguntou: "Por que você realmente veio aqui, Cassian? E não me diga que foi só para aprender a trabalhar com as mãos." A pergunta o pegou desprevenido pela honestidade brutal. Cassian olhou para o perfil dela, iluminado pela luz dourada do entardecer, e pela primeira vez em anos, decidiu contar a verdade completa. A verdade saiu de Cassian como o sangue de uma ferida aberta. Ele contou sobre Isabela, sobre o casamento que foi mais contrato comercial do que união de amor, sobre as traições que cometeu por tédio e frieza do coração. Falou sobre a noite do incêndio, sobre como ela estava fugindo dele quando as chamas a alcançaram, sobre a culpa que o consumia desde então como ácido nas veias. Aurora o escutou em silêncio absoluto, sem julgamento, sem conselhos baratos, sem as frases feitas que todos os outros haviam oferecido. Apenas escutou, com os olhos fixos no horizonte onde as estrelas começavam a aparecer uma a uma. Quando ele terminou, exausto pela confissão, ela permaneceu quieta por longos minutos. "Você acha que matou ela?" Ela disse finalmente. Não era uma pergunta. "Eu matei ela. Talvez não tenha acendido o fogo, mas matei ela do mesmo jeito. Com minha indiferença, com minhas traições, com minha incapacidade de amar." A voz de Cassian estava rouca de emoção. Ela estava fugindo de mim quando morreu, Aurora. Fugindo do monstro que eu me tornei. Aurora se virou para olhá-lo pela primeira vez desde que ele começara a falar. Seus olhos brilhavam na escuridão crescente como pedras preciosas. "E você acha que vir aqui aprender a trabalhar com metal vai trazer ela de volta? Vai apagar o que você fez?" A pergunta era crua, direta, sem as suavizações que ele estava acostumado a ouvir. E, de alguma forma, aquela honestidade brutal foi mais consoladora do que todas as palavras doces que já havia escutado. "Não sei o que estou fazendo aqui", ele admitiu. "Só sei que é o único lugar onde consigo respirar sem sentir que vou sufocar." Aurora ficou em pé e estendeu a mão para ele. "Vamos voltar. A montanha fica perigosa no escuro." Durante a descida, ela caminhava à frente, segura como uma cabra montanhesa, enquanto Cassian tropeçava ocasionalmente nas pedras soltas. Quando chegaram à oficina, ela acendeu uma lamparina a óleo que banhou tudo numa luz dourada e íntima. "Quero te mostrar uma coisa", ela disse, dirigindo-se a um baú antigo no canto da oficina. De dentro dele, retirou um estojo de veludo preto que abriu com cuidado reverente. Dentro, havia um colar de ouro e prata entrelaçados, com um pingente que fez o sangue de Cassian gelar nas veias. Era o mesmo símbolo gravado no chão, mas trabalhado em metal precioso com uma maestria que beirava a perfeição. Os dois círculos entrelaçados brilhavam na luz da lamparina, e o triângulo central parecia pulsar como um coração de metal. "Isso pertencia à minha mãe", Aurora disse, tocando a peça com uma delicadeza quase religiosa. "É a única coisa que tenho dela. A avó Esperança guardou para mim todos esses anos, mas nunca me deixou usá-la. Dizia que era perigosa." Cassian engoliu em seco. "Perigosa como?" "Não sei. Ela nunca explicou. Só dizia que havia histórias antigas ligadas a essa peça, histórias de amor e morte que era melhor deixar no passado." Aurora fechou o estojo com cuidado. "Mas às vezes eu a pego só para sentir que tenho alguma conexão com ela, com quem eu realmente sou." "Você nunca soube o que aconteceu com sua mãe?" Aurora balançou a cabeça. "A avó Esperança dizia que ela morreu quando eu nasci, mas nunca deu detalhes. Nunca falava do meu pai também. Eu cresci achando que era órfã de tudo, até dos próprios pais." Cassian sentiu um nó no estômago. O colar, o símbolo, a oficina que pertencera aos Merizi, tudo começava a formar um padrão que o apavorava. Mas antes que pudesse processar completamente suas suspeitas, Aurora fez algo que mudou completamente o rumo da noite. Ela se aproximou dele, tão perto que ele podia contar cada cílio ao redor de seus olhos castanhos. "Posso te pedir uma coisa?"
Qualquer coisa, ele respondeu, e significava isso literalmente. Me ensina como é beijar alguém? A pergunta o atingiu como um raio. Cassian a olhou nos olhos, procurando qualquer sinal de brincadeira ou manipulação, mas encontrou apenas vulnerabilidade crua e honesta. Aurora, eu nunca beijei ninguém, ela continuou, as bochechas corando ligeiramente. Nunca toquei um homem além do necessário para o trabalho, mas desde que você chegou aqui eu fico pensando, como seria? Cassian sentiu todo o ar escapar de seus pulmões. Parte dele sabia que aquilo era perigoso, que ele não estava ali para seduzir uma mulher inocente, que havia segredos demais entre eles. Mas outra parte, a parte que havia estado adormecida por anos, despertou com uma força que o surpreendeu. Você tem certeza? Ele perguntou, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Em resposta, Aurora deu mais um passo na direção dele, eliminando completamente a distância entre seus corpos. Ele podia sentir o calor emanando de sua pele, o cheiro de fogo e metal misturado com algo puramente feminino que fazia sua cabeça girar. Cassian levantou a mão devagar, como se ela fosse feita de cristal, e pudesse se quebrar ao menor movimento brusco. Tocou seu rosto com a ponta dos dedos, traçando a linha delicada de sua maçã do rosto. Aurora fechou os olhos e se inclinou contra o toque, como uma flor buscando o sol. É assim? Ela sussurrou. É um começo, ele respondeu, curvando-se sobre ela, até que seus lábios quase se tocaram. Podia sentir a respiração dela contra sua boca, quente e ligeiramente trêmula. O primeiro beijo foi suave, tentativo, como se os dois estivessem aprendendo uma nova linguagem. Mas quando os lábios de Aurora se entreabriram num suspiro involuntário, algo se rompeu dentro de Cassian. O beijo se aprofundou, tornou-se mais urgente, mais desesperado. Aurora respondeu com uma paixão que o surpreendeu, suas mãos subindo até os cabelos dele, puxando-o para mais perto. Era como se anos de solidão e repressão explodissem de uma só vez, como se ela estivesse tentando compensar em segundos uma vida inteira de privação emocional. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Aurora olhava para ele com os olhos arregalados, como se tivesse acabado de descobrir um continente novo. Foi assim que você beijava ela? A pergunta saiu antes que ela pudesse se controlar, e imediatamente seus olhos se encheram de horror pela própria falta de tato. Mas Cassian não se ofendeu. Em vez disso, pegou o rosto dela entre as mãos e a olhou nos olhos com uma intensidade que a fez tremer. Eu nunca beijei ninguém assim na minha vida, Aurora. Nunca. E enquanto dizia isso, ele percebeu que era absolutamente verdade. O que acabara de sentir era completamente novo, completamente diferente de qualquer experiência anterior. Era como se tivesse acabado de acordar de um sono de décadas. Os dias que se seguiram ao primeiro beijo foram uma tortura doce e prolongada. Aurora e Cassian trabalhavam lado a lado na oficina com uma tensão elétrica que parecia fazer o próprio ar vibrar ao redor deles. Cada toque acidental, cada olhar que se demorava um segundo a mais, cada palavra dita num tom mais baixo que o necessário, alimentava um fogo que nenhum dos dois sabia como controlar. Cassian descobriu que Aurora era uma professora implacável quando se tratava do ofício. Ela o fazia refazer peças inteiras por causa de imperfeições que ele nem conseguia ver. Corrigia sua postura centenas de vezes por dia e nunca aceitava nada menos que a perfeição absoluta. Mas havia algo novo em seus métodos de ensino, uma proximidade física que não existira antes, toques que duravam alguns segundos além do necessário, instruções sussurradas bem perto de seu ouvido. Você está aprendendo rápido, ela comentou numa tarde enquanto examinava um bracelete de prata que ele havia terminado. Suas mãos tocaram as dele enquanto virava a peça na luz, analisando cada detalhe. Suas mãos já não são mais de um homem que nunca trabalhou. Cassian olhou para as próprias mãos, agora calejadas e marcadas por pequenos cortes e queimaduras que carregava como medalhas de honra. Você me mudou, ele disse simplesmente. Aurora levantou os olhos para encontrar os dele, e por um momento a intensidade do olhar foi tão forte que ambos esqueceram como respirar. Era ela quem sempre quebrava esses momentos, voltando ao trabalho com uma determinação quase desesperada,
como se tivesse medo do que poderia acontecer se entregasse completamente àquele sentimento que crescia entre eles. Mas Cassian estava ficando impaciente com as próprias limitações. Havia começado um projeto secreto, um anel diferente de tudo que havia criado antes. Trabalhava nele apenas quando Aurora saía para almoçar ou fazer compras na vila, escondendo-o numa gaveta especial da bancada. Era uma peça complexa, feita de ouro branco e prata entrelaçados, com um design que havia surgido em seus sonhos. 3 círculos que se tocavam sem jamais se fundirem completamente. Numa dessas tardes, enquanto trabalhava no anel secreto, Cassian fez uma descoberta que gelou seu sangue. Numa gaveta antiga da bancada, escondido atrás de ferramentas enferrujadas, encontrou uma pasta de documentos amarelados pelo tempo. A curiosidade foi mais forte que o bom senso, e ele abriu a pasta. O primeiro documento foi como um soco no estômago. Era uma certidão de óbito datada de 24 anos atrás, em nome de Esperança Benedetti Merisi. Merisi. O sobrenome que ele carregava, o nome que abria portas e movia montanhas no mundo dos negócios, estava ali, ligando Aurora à sua família de uma forma que ele jamais imaginara possível. Suas mãos tremiam enquanto folheava os outros documentos. Havia uma certidão de nascimento de Aurora, listando a mãe como desconhecida e o pai como Benedetto Merisi. Um nome que Cassian reconheceu imediatamente como sendo seu tio, o irmão mais novo de seu pai, que havia desaparecido dos registros familiares há décadas. A última peça do quebra-cabeça estava numa foto antiga em preto e branco. Um homem de traços familiares abraçado a uma mulher jovem e bonita, ambos sorrindo para a câmera. No verso, uma inscrição em letra cursiva: Benedetto e Maria Helena, Serra do Caparaó, 1999. A mulher da foto tinha os mesmos olhos de Aurora, a mesma curva delicada do rosto. Cassian sentou-se pesadamente na cadeira da bancada, tentando processar a informação. Aurora era sua prima, filha do tio que a família havia renegado por ter se apaixonado por uma mulher inadequada e abandonado a fortuna familiar para viver no interior. O homem que havia sido apagado dos registros como se nunca tivesse existido. "O que você está fazendo?" A voz de Aurora às suas costas o fez pular como se tivesse levado um choque elétrico. Ela estava parada na porta, segurando uma sacola de compras, com uma expressão que misturava surpresa e fúria crescente. Cassian tentou esconder os documentos, mas era tarde demais. Aurora largou a sacola e se aproximou dele com passos rápidos, arrancando os papéis de suas mãos com uma violência que ele nunca havia visto nela. "Você não tinha direito", ela disse, a voz tremendo de raiva. "Essas são coisas particulares da minha família." "Aurora, eu posso explicar." Ele começou, mas ela o interrompeu com um gesto brusco. "Explicar o quê? Que você estava bisbilhotando a minha vida. Que você achou que tinha direito de mexer nas minhas coisas." Ela folheava os documentos rapidamente, como se quisesse ter certeza de que ele havia visto tudo. "Esse homem na foto", Cassian disse suavemente, apontando para a imagem. "Benedetto, ele era meu tio." Aurora parou de se mover. A informação demorou alguns segundos para ser processada, e quando finalmente chegou ao seu cérebro, o resultado foi devastador. Ela olhou para a foto, depois para Cassian, depois de volta para a foto. "Seu tio", ela repetiu, a voz saindo num fio. "O irmão do meu pai. Ele desapareceu da família quando eu era criança. Meu avô o deserdou por ter se envolvido com uma mulher que considerava inadequada. Nunca mais ouvimos falar dele." Cassian se levantou devagar, como se ela fosse um animal selvagem que pudesse atacar a qualquer movimento brusco. "Aurora, isso significa que somos primos." Ela terminou a frase, e as palavras saíram como uma sentença de morte. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Aurora olhava para ele como se estivesse vendo um estranho, como se todas as semanas de proximidade crescente tivessem sido apagadas numa única revelação. Cassian podia ver o exato momento em que ela começou a se fechar novamente, as muralhas emocionais se erguendo ao redor dela como uma fortaleza. "Você sabia?" ela perguntou, e havia uma frieza em sua voz que o fez recuar um passo. "Não, eu juro que não sabia. Quando vi o símbolo no chão,
Comecei a suspeitar, mas nunca imaginei. Ele gesticulou impotentemente. Aurora, isso não muda o que sinto por você. Não muda? Ela riu, um som amargo que não combinava em nada com a mulher carinhosa que havia beijado alguns dias antes. Não muda o fato de que somos parentes? De que tudo isso é errado? Somos primos distantes, Aurora. Isso não é crime. Não é... Não é o quê? Não é estranho? Não é nojento? Ela pegou a foto e a olhou com uma expressão de nojo crescente. Esse homem abandonou minha mãe grávida para voltar para a família rica. Ela morreu no parto porque não tinha dinheiro para um hospital decente. E agora você, o sobrinho dele, aparece aqui e me seduz como se fosse algum tipo de destino romântico. A acusação o atingiu como uma bofetada. Eu não sabia de nada disso, Aurora, e não te seduzi. O que aconteceu entre nós foi real. Real? Ela jogou os documentos na bancada com desprezo. O que é real é que você é um merise, rico, poderoso, acostumado a pegar o que quer, igual ao seu tio. E eu sou apenas mais uma mulher pobre e ingênua que vocês podem usar e abandonar quando se cansarem. Cassian sentiu a raiva subir como bile na garganta. Você sabe que não é assim. Você me conhece, Aurora. Eu conheço? Ou eu só conheço a versão de você que escolheu me mostrar? Ela cruzou os braços, assumindo uma postura defensiva que ele reconheceu como sua armadura emocional. Quantas outras mulheres você já salvou, Cassian? Quantas outras viúvas pobres receberam a honra da sua atenção? A comparação com Isabela foi a gota d'água. Pare com isso, ele disse, a voz saindo mais dura do que pretendia. Você não é igual a Isabela, e você sabe disso. Não? Então por que você está aqui? Por que veio justamente para esta oficina? Para esta mulher específica? Aurora o encarou com uma intensidade que o fez recuar. Será que não foi o destino, Cassian? Será que não foi o universo conspirando para que o neto dos Merici viesse buscar a filha perdida da família? A pergunta de Aurora ficou suspensa no ar como fumaça tóxica. Cassian a olhou por um longo momento, vendo pela primeira vez a mulher por trás da máscara de serenidade que ela sempre usava. Ali estava a filha abandonada, a órfã criada na dureza, a mulher que havia aprendido a não confiar, porque confiar significava ser traída. Você quer saber a verdade? Ele disse a voz baixa, mas firme. A verdade é que eu não sei por que estou aqui. Talvez seja destino, talvez seja coincidência, talvez seja algo pior. Mas eu sei uma coisa. O que sinto por você não tem nada a ver com obrigação familiar ou culpa ancestral. Aurora riu novamente, aquele som amargo que parecia rasgar algo dentro dele. O que você sente por mim? E o que é isso exatamente? Pena, desejo de consertar os erros do passado, ou apenas tesão por uma mulher virgem e inocente? A crueza das palavras o fez recuar, como se tivesse sido esbofeteado. Aurora, pare. Você está ferida e está tentando me ferir também, mas isso não vai resolver nada. Resolver o quê? Não há nada para resolver. Ela se afastou dele, colocando a bancada de trabalho entre eles como uma barreira física. Você vai voltar para São Paulo para sua vida de rico e eu vou ficar aqui sozinha como sempre estive. A única diferença é que agora eu sei que sou ainda mais estúpida do que imaginava. Cassian deu a volta na bancada, mas ela se afastou novamente, mantendo a distância entre eles. Eu não vou abandonar você, não sou meu tio. Não? Então fica. Casa comigo, larga sua empresa, sua fortuna, seus negócios importantes e fica aqui neste buraco esquecido por Deus, para fazer alianças para casais de roceiros. Ela o desafiou com os olhos, sabendo exatamente qual seria a resposta. Cassian abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. A pergunta havia sido feita justamente para expor a impossibilidade da situação. Eles viviam em mundos diferentes, tinham responsabilidades diferentes, eram pessoas fundamentalmente diferentes. E agora, com a revelação sobre o parentesco, tudo ficara ainda mais complicado. É isso que eu pensava, Aurora disse diante do silêncio dele. Vá embora, Cassian. Volte para sua vida real e deixe eu voltar para a minha. Mas ele não se moveu. Em vez disso, tirou do bolso algo que fez os olhos dela se arregalarem. O anel que havia estado fazendo em segredo. Era uma obra de arte em miniatura,
3 círculos de metais diferentes, entrelaçados de forma a criar um padrão hipnótico que parecia mudar a luz. Eu fiz isso para você, ele disse estendendo o anel. Antes de saber sobre nosso parentesco, antes de saber sobre qualquer coisa. Fiz porque quando olho para você, vejo algo que nunca vi antes. Uma mulher que não quer nada de mim além do que eu realmente sou. Aurora olhou para o anel como se fosse uma cobra venenosa. E o que você realmente é, Cassian? Um homem quebrado tentando se consertar. Um viúvo carregando culpas que talvez nunca consiga pagar. Alguém que passou a vida inteira fingindo ser forte, quando na verdade é apenas assombrado. Ele deu um passo na direção dela. Mas com você eu me sinto inteiro. Pela primeira vez em anos, me sinto vivo. Sentimentos não mudam fatos, ela respondeu, mas sua voz havia perdido parte da dureza. Ainda somos primos, ainda venho de um mundo que você jamais entenderia de verdade. E daí se somos primos, isso não torna nossos sentimentos menos reais. Cassian continuou se aproximando devagar. Quanto ao nosso mundos diferentes, você está certa. Eu nunca vou entender completamente como é crescer sem ter nada. Mas você também nunca vai entender como é ter tudo e sentir que não significa nada. Aurora ficou em silêncio por um longo momento, olhando alternadamente para o anel em sua mão e para o rosto dele. Por que você não foi embora ainda? A maioria dos homens já teria corrido. Porque eu não sou a maioria dos homens. E por quê? Ele hesitou, lutando contra anos de condicionamento emocional que o ensinaram a nunca se mostrar vulnerável. Porque eu te amo, Aurora. Eu te amo de uma forma que não sabia que era possível. E não vou desistir de nós só porque descobrimos que nossos bisavós podem ter compartilhado o mesmo sobrenome. As palavras saíram como uma confissão arrancada à força, crua e desesperada. Aurora o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Surpresa, medo, desejo, tudo misturado num turbilhão de emoções. Você não me ama, ela disse finalmente, mas sua voz tremia ligeiramente. Você ama a ideia de me salvar. Ama a fantasia de ser o príncipe que resgata a donzela. Então me prove que estou errado, ele desafiou, chegando tão perto que podia sentir a respiração dela. Me beije agora e me diga que não sente nada. Me olhe nos olhos e me convença de que tudo isso foi apenas caridade da sua parte. Aurora o encarou por um longo momento, e ele viu a batalha travada em seus olhos, o desejo lutando contra a razão, o amor lutando contra o medo. Quando ela finalmente se moveu, foi para se afastar dele novamente. Eu não posso, ela sussurrou. Mesmo se eu quisesse, não posso. Há coisas sobre mim que você não sabe, Cassian. Coisas que sua família fez à minha que vão muito além do que seu tio fez com minha mãe. Que coisas? Aurora foi até o baú onde guardava o colar e de lá retirou outro documento que ele não havia visto antes. Era uma carta amarelada pelo tempo, escrita numa caligrafia feminina delicada. Isso é uma carta da minha mãe para a avó Esperança, escrita pouco antes de ela morrer. Aurora segurou o papel com mãos trêmulas. Ela conta a verdade sobre o que aconteceu com Benedetto, sobre por que ele realmente foi embora. Cassian pegou a carta com mãos igualmente trêmulas. A letra era difícil de decifrar, mas algumas frases saltaram da página como punhaladas. Ele disse que me amava, mas quando a família descobriu sobre o bebê, ofereceram dinheiro para ele me abandonar. 3 milhões para que ele voltasse e nunca mais procurasse por nós. Ele pegou o dinheiro, Esperança. Pegou e desapareceu como se nunca tivesse existido. O papel escorregou das mãos de Cassian, como se estivesse em chamas. Aurora! Agora você entende? Ela pegou a carta de volta e a dobrou cuidadosamente. Sua família não apenas abandonou minha mãe. Eles pagaram para que isso acontecesse. Compraram meu pai como se fosse um objeto. E ele se vendeu sem pensar 2 vezes na mulher que dizia amar ou na filha que estava esperando. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som da chuva que havia começado a cair lá fora, tamborilando no telhado da oficina como dedos impacientes. Cassian se sentiu subitamente exausto, como se o peso de gerações de erros familiares tivesse desabado sobre seus ombros de uma só vez. O que você quer que eu faça? Ele perguntou finalmente. Não posso desfazer o que minha família fez. Não posso trazer sua mãe de volta
ou forçar meu tio a ser um homem melhor do que foi. Eu quero que você vá embora, Aurora respondeu, mas havia lágrimas em seus olhos pela primeira vez desde que ele a conhecera. Quero que suma da minha vida antes que eu cometa a mesma burrada que minha mãe e me apaixone por um homem que não pode ficar. E se eu puder ficar? A pergunta a pegou desprevenida. O quê? E se eu largar tudo? A empresa, o dinheiro, a vida em São Paulo? E se eu ficar aqui com você? Cassian pegou as mãos dela antes que ela pudesse se afastar. E se eu provar que não sou como meu tio? Aurora o olhou como se ele tivesse enlouquecido completamente. Você não pode estar falando sério. Nunca estive mais sério na vida. Ele apertou as mãos dela entre as suas. Casa comigo, Aurora. Aqui, agora, do jeito que somos. E vamos construir algo novo sobre as ruínas do que nossas famílias destruíram. O pedido de casamento ecoou pela oficina como um disparo. Aurora puxou as mãos das dele como se tivesse sido queimada, recuando até encostar na parede de pedra. Seus olhos estavam arregalados, uma mistura de desejo e terror que fez o coração de Cassian se partir. Você enlouqueceu, ela sussurrou, completamente. Talvez, ele admitiu, mas não recuou. Talvez seja isso que eu precisava. Ficar louco o suficiente para fazer algo que realmente importa pela primeira vez na vida. Cassian, você não entende. Não é só sobre o dinheiro ou sobre sermos primos. É sobre... Ela gesticulou impotentemente, tentando encontrar palavras para algo que não sabia como expressar. É sobre eu não saber como ser amada. Sobre eu não saber como amar alguém sem destruir tudo. Então aprendemos juntos. Ele se aproximou novamente, mais devagar dessa vez. Aurora, eu matei minha esposa com minha frieza. Você acha que eu sei como amar sem destruir? Mas talvez seja isso que precisamos. Aprender um com o outro, cometer erros juntos, construir algo novo sobre os destroços do que somos. A chuva lá fora intensificou, e um trovão distante fez as janelas da oficina tremerem. Aurora olhou para ele por um longo momento, e Cassian viu o exato instante em que suas defesas começaram a ruir. Era como assistir a uma barragem se romper. Primeiro algumas rachaduras, depois o desmoronamento completo. Eu tenho medo, ela admitiu, a voz tão baixa que ele quase não ouviu. Tenho medo de você acordar um dia e perceber que cometeu um erro terrível. Tenho medo de me entregar completamente e você me abandonar como meu pai abandonou minha mãe. Cassian chegou perto o suficiente para tocar o rosto dela, e desta vez ela não se afastou. E eu tenho medo de ser o homem que sempre fui. Tenho medo de ser frio demais, egoísta demais de não conseguir te amar da forma que você merece. Ele encostou a testa na dela. Mas tenho mais medo ainda de viver o resto da vida sabendo que deixei você escapar por covardia. Aurora fechou os olhos e se permitiu sentir o calor dele, a solidez de sua presença. Se fizermos isso, não há volta atrás. Não há divórcio civilizado. Não há separação amigável. É para sempre ou não é nada. Para sempre, ele repetiu sem hesitar. Ela abriu os olhos e o encontrou olhando para ela com uma intensidade que a fez tremer. Mesmo sabendo que sou sua prima, mesmo sabendo o que sua família fez com a minha, principalmente por causa disso, Cassian pegou o anel que havia criado e o segurou entre eles. Deixa eu consertar o que minha família quebrou. Deixa eu te amar da forma que meu tio deveria ter amado sua mãe. Aurora olhou para o anel, depois para ele, depois de novo para o anel. Era a peça mais bonita que já havia visto e ela conhecia joias como poucos. O trabalho era perfeito, mas mais que isso, havia amor em cada curva, em cada detalhe. Era a materialização de um sentimento em metal precioso. Está bem, ela disse finalmente, e as palavras saíram como um suspiro. Está bem. Cassian a olhou sem acreditar completamente no que havia ouvido. Está bem. O quê? Casa comigo. Aurora estendeu a mão esquerda, tremendo ligeiramente. Mas aqui, nesta oficina do nosso jeito. Sem padres, sem papéis, sem testemunhas além do fogo e do metal. Só nós dois e uma promessa. Ele deslizou o anel no dedo dela, com uma reverência quase religiosa. A peça se encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feita especificamente para aquela mão, o que, na verdade, havia sido. Os 3 círculos entrelaçados
brilharam à luz da lamparina, parecendo capturar toda a luz da oficina. Eu, Cassian Merise, ele começou segurando as mãos dela. Prometo amar você, Aurora, com todas as partes quebradas da minha alma. Prometo ficar quando for difícil, lutar quando for necessário, e nunca, nunca te abandonar como meu tio abandonou sua mãe. Aurora sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto, lágrimas que havia guardado por anos de solidão e abandono. Eu, Aurora Benedetti, prometo te amar mesmo quando você for impossível. Prometo te ensinar a trabalhar não só com metal, mas com o coração. E prometo não fugir quando o medo bater na porta. Quando se beijaram, foi diferente de todas as outras vezes. Não havia mais hesitação, não havia mais dúvidas. Era um beijo de pessoas que haviam decidido apostar tudo numa única carta, que haviam escolhido o amor, apesar de todos os obstáculos que o mundo colocava no caminho. Eles se separaram ofegantes e Aurora riu pela primeira vez desde que Cassian a conhecera. Um som genuíno, livre, que encheu a oficina como música. Então agora o quê? Somos casados de verdade. Somos casados do único jeito que importa, ele respondeu girando-a nos braços numa dança improvisada. No coração, na alma, nas mãos que trabalham juntas. A celebração foi interrompida por uma batida forte na porta da oficina. Ambos se viraram surpresos e viram uma silhueta feminina através do vidro embaçado pela chuva. Aurora franziu o senho. Ninguém vinha à oficina naquele horário, especialmente com o temporal. Cassian abriu a porta e se deparou com uma mulher que fez seu sangue gelar. Alta, loira, vestida com roupas caras que de alguma forma não haviam se molhado na chuva. Althea Vasconcelos estava ali como uma aparição do passado, que ele tentara deixar para trás. Olá, querido, ela disse entrando na oficina como se fosse dona do lugar. Seus olhos azuis gelados varreram o ambiente com desprezo mal disfarçado antes de pousar em Aurora. Espero não estar interrompendo nada importante. Aurora sentiu instintivamente que aquela mulher representava perigo. Havia algo em sua postura, em seu sorriso calculado, que a fez dar um passo na direção de Cassian num gesto protetor. Althea, Cassian disse, a voz saindo mais tensa do que pretendia. O que você está fazendo aqui? Vim te buscar, é claro. Ela tirou um lenço de seda da bolsa e fingiu se secar apesar de estar completamente seca. Seus sócios estão preocupados. Você desapareceu há semanas. Não atende ligações, não responde e-mails. Alguns estão até especulando se você sofreu um colapso nervoso. Eu não desapareci. Estou exatamente onde preciso estar. Cassian se posicionou ligeiramente à frente de Aurora, num gesto instintivo de proteção. Althea sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Ah, sim, brincando de artesão no interior. Seus olhos se fixaram no anel na mão de Aurora, e Cassian viu o exato momento em que ela compreendeu a situação. Que interessante. E você deve ser... Aurora, ela respondeu, erguendo o queixo numa demonstração de coragem que não sentia completamente. E você é? Althea Vasconcelos, a noiva de Cassian. A mentira saiu tão naturalmente que por um momento até Cassian duvidou de si mesmo. Ex-noiva, ele corrigiu rapidamente. Estudo, na verdade. Detalhes técnicos. Althea deu de ombros. O importante é que vim aqui pessoalmente para te levar de volta para casa, para a vida real. Ela olhou ao redor da oficina novamente, e o desdém em sua expressão foi como um tapa na cara de Aurora. Tenho certeza de que foi uma experiência educativa, mas já durou tempo suficiente. Aurora sentiu como se estivesse assistindo ao próprio mundo desmoronar. Aquela mulher era tudo o que ela não era. Elegante, sofisticada, pertencente ao mundo de Cassian de uma forma que ela jamais pertenceria. E pelo jeito que falava, como se a presença de Cassian ali fosse apenas uma fase passageira, Aurora percebeu que talvez estivesse sendo ingênua demais. Cassian não vai a lugar nenhum, ela disse, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Ele está comigo agora. Althea riu, um som cristalino e cruel. Ah, querida, é adorável que você pense assim. Ela se aproximou de Aurora como uma predadora que havia encontrado uma presa fácil. Mas você realmente acha que um homem como Cassian vai largar um império de milhões para brincar de casinha com você neste lugar?
A pergunta atingiu todas as inseguranças de Aurora como flechas certeiras. Ela olhou para Cassian, esperando que ele negasse imediatamente, que mandasse Althea embora, que reafirmasse tudo o que haviam prometido um ao outro minutos antes. Mas o que viu em seus olhos foi hesitação. A hesitação nos olhos de Cassian durou apenas alguns segundos, mas foi tempo suficiente para que Althea sorrisse como uma cobra que havia encontrado o ponto fraco de sua presa. Aurora sentiu algo morrer dentro dela. Não era amor, porque esse ainda pulsava dolorosamente em seu peito, mas era a esperança de que talvez desta vez as coisas pudessem ser diferentes. Vou deixar vocês conversarem, Aurora disse, tentando manter a dignidade intacta. Tirou o avental e o pendurou no gancho com movimentos mecânicos. Preciso verificar a fornalha. Aurora, não. Cassian tentou segurá-la pelo braço, mas ela se esquivou com a agilidade de quem havia aprendido a fugir da dor. Não é o que você está pensando. Eu não estou pensando nada, ela mentiu, dirigindo-se para os fundos da oficina, onde ficavam os equipamentos mais pesados. Vocês têm assuntos a resolver. Althea observou a retirada de Aurora com satisfação mal disfarçada. Quando elas ficaram sozinhas na parte principal da oficina, se aproximou de Cassian com a confiança de quem conhece todos os seus pontos fracos. Ela é bonita, Althea comentou casualmente, examinando as ferramentas na bancada como se fossem curiosidades de museu. De uma forma rústica, posso entender a atração. Deve ter sido refrescante depois de tudo que aconteceu com Isabela. Não mencione Isabela, Cassian disse entre dentes, e não fale de Aurora como se ela fosse um passatempo. Não é? Althea se virou para encará-lo, os olhos azuis brilhando com uma luz perigosa. Então me explica uma coisa. Se ela significa tanto assim para você, por que ainda não disse aos seus sócios que está se demitindo? Por que sua conta bancária ainda está ativa? Por que você mantém o apartamento em São Paulo? Cada pergunta era uma punhalada certeira. Cassian abriu a boca para responder, mas percebeu que não tinha uma resposta que não soasse como desculpa. Eu preciso de tempo para organizar as coisas. Tempo? Althea riu. Querido, você tem 42 dias para decidir se assina o contrato com os japoneses ou perde o negócio do século. Você tem 3 semanas antes da Assembleia de Acionistas, onde vão decidir se você continua como CEO ou se a empresa passa para outras mãos. Você tem responsabilidades que não podem ser simplesmente abandonadas. Nos fundos da oficina, Aurora ouvia cada palavra como se fossem pregos sendo martelados no caixão de suas ilusões. Claro que ele não podia simplesmente largar tudo. Claro que havia contratos, responsabilidades, pessoas dependendo dele. Claro que ela havia sido ingênua o suficiente para acreditar que o amor pudesse superar todas essas coisas práticas e complicadas. Além disso, Althea continuou, baixando a voz para um tom mais íntimo. Você realmente acha que vai ser feliz aqui, fazendo anéis de casamento para caipiras? Você que comandava impérios, que tomava decisões que moviam milhões. Ela se aproximou dele até ficarem quase colados. Você vai murchar aqui, Cassian. Vai se tornar uma sombra do que sempre foi. Talvez seja isso que eu quero, ele respondeu, mas sua voz não soava convincente nem para ele mesmo. Não, não é. Althea colocou a mão no peito dele num gesto que parecia íntimo, mas era calculadamente público. Ela sabia que Aurora podia vê-los. Eu te conheço há anos. Conheço sua ambição, sua necessidade de poder, de estar no controle. Você pode estar apaixonado por ela agora, mas daqui a 6 meses, quando a novidade passar, você vai olhar ao redor e perceber que desperdiçou sua vida. Aurora não conseguiu mais ficar escondida. Saiu de trás dos equipamentos e encarou os dois, vendo a mão de Althea no peito de Cassian como se fosse uma marca de posse. Ela tem razão, Aurora disse, a voz saindo mais firme do que se sentia por dentro. Sobretudo. Cassian se afastou de Althea como se tivesse levado um choque. A Aurora não... Não, Cassian. Ela está certa. A Aurora cruzou os braços, assumindo a postura defensiva que ele já conhecia bem. Você tem uma vida em São Paulo, responsabilidades, um mundo inteiro que depende de você. E eu tenho esta oficina, este vilarejo, esta vida simples que você nunca realmente vai conseguir entender. Isso não importa.
ele disse desesperado. Nada disso importa mais do que nós. Importa sim. Aurora tirou o anel do dedo com um movimento que pareceu arrancar um pedaço de sua alma junto. Importa porque eu não vou passar o resto da vida me perguntando se você ficou comigo por amor ou por culpa. Não vou ser a mulher que te impediu de ser quem você realmente é. Ela estendeu o anel para ele, mas Cassian recuou como se fosse venenoso. Não vou aceitar isso de volta. Então eu vou guardá-lo, Aurora disse, fechando a mão ao redor da peça. Como lembrança do que poderia ter sido. Althea observava a cena com satisfação crescente, mas teve o bom senso de manter a boca fechada. Sabia que havia vencido, mas também sabia que qualquer palavra poderia desfazer sua vitória. Vá, Aurora disse para Cassian, cada palavra custando um pedaço de sua alma. Volte para sua vida real, para onde você pertence. Meu lugar é aqui, ele insistiu, mas mesmo ele podia ouvir a falta de convicção em sua própria voz. Seu lugar é onde você pode ser útil ao mundo, onde pode fazer diferença. E não é aqui, comigo, neste buraco esquecido. Aurora se virou para que ele não visse as lágrimas que começavam a cair. Por favor, apenas vá. Não torne isso mais difícil do que já é. Cassian ficou parado por um longo momento, dividido entre duas vidas, dois mundos, duas versões de si mesmo. Podia sentir Althea atrás dele, radiando satisfação silenciosa. Podia sentir a Aurora à sua frente, irradiando uma dor que ele havia causado. E podia sentir, crescendo dentro dele, o peso sufocante das responsabilidades que havia tentado esquecer. Eu volto, ele disse finalmente, a voz saindo rouca. Quando resolver tudo lá, eu volto. Aurora não se virou. Não volte, Cassian. Não volte porque daqui a alguns meses eu não vou estar mais aqui esperando. Vou seguir em frente, vou encontrar alguém que possa ficar de verdade. Não apenas nas horas vagas entre uma reunião de negócios e outra. As palavras o atingiram como socos no estômago. Aurora! Vá! Ela repetiu, desta vez com uma firmeza que não admitia discussão. Apenas vá. Althea tocou no braço de Cassian suavemente. Vem, querido. O carro está esperando. Ele olhou uma última vez para a Aurora, que permanecia de costas, rígida como uma estátua. Quis correr até ela, pegá-la nos braços, fazer qualquer coisa para desfazer aquele momento terrível. Mas seus pés pareciam presos ao chão, e sua mente estava dividida entre o que queria fazer e o que sabia que devia fazer. Cuide-se, ele disse finalmente, e as palavras saíram como uma despedida final. Aurora esperou até ouvir o som do carro se afastando antes de se permitir desabar. Caiu de joelhos no chão frio da oficina, apertando o anel contra o peito como se fosse um talismã contra a dor. Mas não havia talismã no mundo que pudesse protegê-la do que sentia. O amor mais real de sua vida havia acabado de sair pela porta, levando consigo qualquer possibilidade de felicidade que ela pudesse ter imaginado. Do lado de fora, na estrada de terra que levava de volta ao mundo real, Cassian olhava pela janela traseira do carro de Althea, vendo a luz da oficina diminuir na distância até se tornar apenas um ponto dourado perdido na escuridão da montanha. Dentro do peito, algo havia se rompido. Algo que ele suspeitava que nunca mais conseguiria consertar. Você fez a coisa certa, Althea disse, mas sua voz soava distante. Em alguns meses vai perceber que foi a melhor decisão da sua vida. Cassian não respondeu. Apenas continuou olhando para trás, para a luz que se tornava cada vez menor, carregando consigo a única mulher que havia conseguido fazer seu coração bater de verdade novamente. 3 meses se passaram como uma névoa cinzenta e interminável. Aurora havia transformado a dor em combustível, trabalhando 14 horas por dia, criando joias com uma intensidade que beirava a obsessão. Suas mãos, sempre habilidosas, agora pareciam possuídas por uma urgência que ela não conseguia explicar. Cada anel que fazia carregava um pouco da angústia que não conseguia expressar em palavras. Cada colar era uma oração silenciosa para um Deus que parecia tê-la abandonado. O vilarejo inteiro havia notado a mudança. Aurora sempre fora reservada, mas agora era quase fantasmagórica. Aparecia no mercado apenas para comprar o essencial. Não participava mais das festas da igreja.
Não aceitava os convites tímidos dos rapazes locais que, encorajados por sua aparente disponibilidade, tentavam conquistar sua atenção. Dona Mercedes se preocupava tanto que aparecia na oficina quase diariamente com desculpas para verificar se ela estava comendo direito. "Menina, você vai virar pó se continuar assim", a senhora comentou numa tarde de quinta-feira, trazendo um prato de comida que Aurora mal tocara. "Desde que aquele homem foi embora, você parece um fantasma." Aurora não respondeu, continuando a martelar uma peça de prata com movimentos mecânicos e precisos. Havia aprendido que o trabalho era a única coisa que mantinha os fantasmas à distância. A única forma de não pensar em olhos escuros e mãos calejadas que haviam tocado sua pele, como se ela fosse sagrada. Em São Paulo, Cassian havia mergulhado no trabalho com uma ferocidade que assustava até mesmo seus sócios mais ambiciosos. Fechara o contrato com os japoneses, expandira os negócios para 2 novos países e aumentara os lucros da empresa em 40%. Na superfície, era o CEO dos sonhos de qualquer acionista. Por baixo, era um homem sendo consumido por dentro. As noites eram o pior momento. No silêncio de seu apartamento de cobertura, cercado pelo luxo que um dia havia significado sucesso, ele se via pensando no cheiro de metal aquecido e no som ritmado do martelo contra a bigorna. Sonhava com mãos pequenas e calejadas, com olhos castanhos que o viam não como um magnata, mas como um homem. Acordava suado e desesperado, sentindo como se tivesse perdido não apenas Aurora, mas uma parte fundamental de si mesmo. Althea havia tentado retomar o relacionamento, obviamente. Aparecia em jantares de negócios pendurada em seu braço, fazia comentários sutis sobre casamento para impressões da imprensa. Agia como se fossem um casal estabelecido, mas Cassian a tratava com uma frieza que fazia até mesmo ela, mestre da manipulação, recuar. Havia algo nos olhos dele que não estava lá antes. Uma dureza que não conseguia penetrar, como se ele tivesse construído muralhas de aço ao redor do coração. Foi numa sexta-feira chuvosa que tudo mudou. Cassian estava em sua sala de reuniões, assinando contratos que moveriam milhões, quando sua secretária bateu na porta com uma expressão estranha no rosto. "Senhor Merizzi, tenho uma ligação para o senhor. A pessoa disse que é sobre a oficina." O coração de Cassian parou por um segundo. Em 3 meses, havia resistido à tentação de ligar, de mandar notícias, de qualquer forma de contato. Havia respeitado o pedido de Aurora para que não voltasse. Mas agora, alguém estava ligando sobre a oficina, e sua mente imediatamente correu para os piores cenários possíveis. "Passe a ligação", ele disse, a voz saindo mais áspera do que pretendia. A voz do outro lado da linha era de uma mulher mais velha, com sotaque mineiro carregado. "Senhor Merizzi, aqui é Mercedes, da pensão onde o senhor ficou hospedado. Dona Mercedes, aconteceu alguma coisa com..." Ele hesitou, sem coragem de pronunciar o nome. "Com a Aurora? Não aconteceu nada, não, senhor. Pelo menos não do jeito que o senhor está pensando." Houve uma pausa do outro lado. "Mas ela não está bem, sabe? Desde que o senhor foi embora, ela virou uma sombra. Não come direito, não conversa com ninguém, só trabalha. Trabalha como uma condenada." Cassian fechou os olhos, sentindo uma dor familiar se espalhar pelo peito. "Por que está me contando isso? Porque eu sou uma mulher velha que já viu muita gente sofrer de amor. E reconheço quando 2 pessoas estão se matando de saudade uma da outra." A voz dela ficou mais firme. "Essa menina nunca teve nada na vida, senhor. Nunca teve carinho, nunca teve família de verdade, nunca teve amor. O senhor chegou aqui e pela primeira vez eu vi ela sorrir de verdade. E agora eu estraguei tudo." Cassian terminou a frase. "Não sei se estragou ou se só está sendo covarde", Dona Mercedes replicou com a franqueza típica de quem não tem nada a perder. "Mas se o senhor realmente ama essa menina, como eu acho que ama, então pare de se esconder aí em São Paulo e venha buscar ela. Não é tão simples assim." "Claro que é." A interrupção veio firme. "Amor é simples, senhor Merizzi. Complicado é o orgulho, é o medo, é a covardia. Amor é simples, você ama, você luta, você não ama, você some. Mas ficar no meio termo, sofrendo longe e deixando ela sofrer também, isso é só crueldade." A ligação foi encerrada,
Mas as palavras continuaram ecoando na mente de Cassian pelo resto do dia. Naquela noite, sozinho no apartamento, ele se viu diante de um espelho, olhando para um homem que não reconhecia completamente. Rico, poderoso, bem-sucedido e completamente vazio. Sua reflexão foi interrompida pelo celular tocando. Era Althea. "Querido, preciso falar com você. É urgente." Havia algo na voz dela que o colocou em alerta. "Pode vir ao meu apartamento? É sobre... Bem, é melhor conversarmos pessoalmente." 1 hora depois, Cassian estava no living luxuoso de Althea, observando-a servir 2 taças de vinho com uma elegância estudada. Ela usava um vestido preto que realçava cada curva, o cabelo loiro perfeitamente arrumado, a maquiagem impecável. Era lindíssima, no estilo clássico que sempre o atraíra. Mas olhando para ela agora, ele sentia absolutamente nada. "Senta", ela disse, oferecendo uma taça que ele recusou. "Temos que conversar sobre seu pequeno romance no interior." A menção à Aurora fez os músculos de Cassian se tensionarem. "Do que você está falando?" Althea sorriu, aquele sorriso calculado que ele estava aprendendo a detestar. "Contratei um investigador particular para descobrir mais sobre sua artesã. O que descobrimos é fascinante." Ela se dirigiu a uma mesa onde estavam espalhadas fotografias e documentos. Cassian se aproximou relutantemente e o que viu fez seu sangue gelar. "Aurora Benedetti não é apenas sua prima distante, querido." Althea pegou uma certidão de nascimento e a estendeu para ele. "Segundo nosso investigador, ela é filha de Benedetto Merisi, sim. Mas a mãe não era uma mulher qualquer do interior." Cassian pegou o documento com mãos trêmulas. "Maria Helena Vasconcelos." Ele leu o nome da mãe de Aurora e algo clicou em sua mente. Vasconcelos, igual ao Dr. Emanuel? O próprio. Althea não conseguiu esconder a satisfação em sua voz. "Dr. Emanuel Vasconcelos é tio de Aurora." "E foi ele quem te mandou para lá? Não acham uma coincidência interessante?" O mundo de Cassian pareceu girar em torno de si mesmo. "Você está dizendo que..." "Estou dizendo que você foi manipulado desde o começo." Althea se aproximou dele, os olhos brilhando com triunfo. O terapeuta conhecia a história da família, sabia da conexão entre vocês. Ele te mandou para lá de propósito, provavelmente como algum tipo de experimento psicológico doentio ou talvez até mesmo chantagem. Cassian sentou-se pesadamente numa poltrona, tentando processar a informação. Tudo havia sido um jogo? Aurora sabia desde o começo quem ele era. O amor que sentira por ela, que ainda sentia, havia sido apenas parte de uma manipulação elaborada. "Isso não muda nada", ele disse finalmente, mas sua voz soava menos convincente do que gostaria. "Não muda? Cassian, você foi usado, tanto por esse médico quanto possivelmente por ela." Althea se ajoelhou ao lado da poltrona, pegando as mãos dele. "Pensa bem. Que coincidência seria você, justamente você, procurar ajuda com o único terapeuta que tinha uma conexão familiar com uma mulher perdida no interior." As dúvidas plantadas por Althea começaram a crescer como ervas daninhas na mente de Cassian. Será que Aurora sempre soubera quem ele era? Será que toda aquela inocência, toda aquela surpresa ao descobrir sobre o parentesco, havia sido apenas uma encenação? Mas então, ele se lembrou dos olhos dela quando descobriram a verdade. Lembrou-se da dor genuína, da raiva, da forma como ela havia se afastado dele. Nenhuma atriz do mundo seria tão boa. "Não", ele disse se levantando abruptamente. Aurora não sabia de nada. Eu via surpresa nos olhos dela. Vi a dor quando descobriu sobre nosso parentesco. Ela não estava fingindo. "Tem certeza?" Althea se levantou também, não desistindo. "Tem certeza de que não estava sendo manipulado por 2 pessoas que conheciam sua culpa sobre Isabela e decidiram explorar isso?" Cassian a olhou por um longo momento, vendo pela primeira vez com clareza total o que Althea realmente era. Uma mulher fria e calculista que estava disposta a destruir qualquer chance de felicidade dele para mantê-lo sob controle. "Sabe de uma coisa, Althea?" ele disse, a voz saindo com uma calma perigosa. "Mesmo se tudo isso for verdade, mesmo se eu tiver sido manipulado desde o primeiro dia, ainda prefiro ter sido enganado por Aurora
do que passar um dia a mais sendo manipulado por você. O rosto de Althea se contorceu numa expressão de fúria e desespero. Cassian, você não pode estar falando sério. Depois de tudo que descobrimos. O que descobrimos é que talvez o destino tenha uma forma estranha de consertar os erros do passado. Ele se dirigiu à porta, mas se virou antes de sair. E que eu desperdicei 3 meses da minha vida tentando convencer a mim mesmo de que podia viver sem ela. Se você for atrás dela agora, não me procure quando der errado, Althea gritou às suas costas. Não vou precisar. Cassian respondeu sem se virar. Porque desta vez vou fazer dar certo. Cassian dirigiu pela madrugada como um homem possuído, as luzes da cidade dando lugar às estrelas do interior, conforme se afastava de São Paulo. No banco do passageiro estava uma pasta com sua carta de demissão já assinada, os documentos de transferência de suas ações para um fundo de investimento e uma procuração dando aos seus advogados poder total para liquidar seus bens. Havia tomado as decisões mais importantes de sua vida em uma única noite, movido por uma clareza que não sentia há meses. O BMW ronronava na estrada de terra que levava ao vilarejo, mas desta vez, Cassian não sentia medo do desconhecido. Sentia apenas a urgência desesperada de um homem que havia quase perdido o único tesouro que realmente importava. Quando as luzes da oficina apareceram na curva da montanha, seu coração disparou como se ele fosse um adolescente, no primeiro encontro. Eram 4 da manhã quando ele estacionou em frente à oficina. A luz dourada que sempre emanava das janelas estava lá, como se Aurora nunca tivesse parado de trabalhar. Ele ficou por um momento no carro, observando a silhueta dela curvada sobre a bancada, os cabelos presos de qualquer jeito, os movimentos precisos mas cansados de quem havia transformado o trabalho em fuga da realidade. Quando finalmente desceu do carro, o som da porta batendo ecoou na quietude da madrugada. Aurora levantou a cabeça e, mesmo através do vidro embaçado, Cassian pôde ver o exato momento em que ela o reconheceu. Viu-a se enrijecer, viu suas mãos pararem no meio do movimento, viu-a se preparar para mais uma batalha emocional. Ele empurrou a porta devagar, como fizera na primeira vez, e foi recebido pelo mesmo cheiro de metal aquecido e fogo que havia se tornado o perfume da felicidade em sua memória. Aurora não se virou. Continuou trabalhando na peça à sua frente, mas suas mãos tremiam ligeiramente. A pensão da dona Mercedes não tem mais quartos vagos, ela disse sem olhar para ele, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Vai ter que procurar outro lugar. Não preciso de quarto, Cassian respondeu, se aproximando devagar. Não vou a lugar nenhum. Aurora finalmente se virou, e ele sentiu como se levasse um soco no estômago ao vê-la. Ela havia emagrecido. Havia círculos escuros sob os olhos e uma palidez que não existia antes. Mas ainda era a mulher mais bonita que ele já havia visto. Ainda fazia seu coração acelerar com apenas um olhar. Cassian, nós já conversamos sobre isso. Você tem sua vida, eu tenho a minha. Não há nada mais a discutir. Ela cruzou os braços numa postura defensiva que ele conhecia bem. Assim. Ele tirou a pasta do carro e a colocou sobre a bancada. Há muito o que discutir, começando pelo fato de que vendi tudo. Aurora olhou para a pasta como se fosse uma bomba. Vendeu o quê? Tudo. A empresa, o apartamento, as ações, os investimentos, tudo. Cassian abriu a pasta e espalhou os documentos sobre a bancada. Transferi o controle da empresa para os outros sócios. Liquidei meus bens e vim aqui com uma mala de roupas e uma conta bancária com dinheiro suficiente para comprar uma casa simples e viver uma vida simples ao lado da mulher que amo. Aurora pegou um dos documentos com mãos trêmulas, lendo as informações oficiais que confirmavam exatamente o que ele havia dito. Você enlouqueceu completamente, ela sussurrou. Talvez. Ou talvez tenha finalmente recuperado a sanidade. Cassian se aproximou dela até ficarem a poucos centímetros de distância. Aurora, eu passei 3 meses tentando me convencer de que poderia viver sem você. 3 meses miseráveis fingindo que trabalhar 14 horas por dia poderia preencher o buraco que você deixou na minha vida. Cassian, me deixa terminar. Ele pegou as mãos dela, calejadas e manchadas de metal, e as beijou com uma reverência que a fez tremer. Descobri algumas coisas sobre como nos conhecemos, sobre seu tio Emanuel,
sobre como ele me mandou para você de propósito. E sabe o que eu pensei quando descobri? Aurora balançou a cabeça, não confiando na própria voz. Pensei, que sorte a minha que alguém no universo se importou o suficiente para me empurrar na direção da felicidade. Cassian sorriu, aquele sorriso que ela havia sentido tanta falta. Não importa como começou, Aurora. Importa como termina. E eu quero que termine conosco juntos, velhos e felizes, nesta oficina ou em qualquer lugar do mundo onde você quiser estar. Você não pode ter vendido tudo por minha causa, ela disse, mas havia lágrimas nos olhos. Não pode ter destruído sua vida por causa do amor da minha vida? Cassian interrompeu. Por causa da única mulher que me fez sentir vivo de verdade? Por causa da pessoa que me ensinou que riqueza não é o que você tem na conta bancária, mas o que você tem no coração. Aurora se desfez. 3 meses de dor, de solidão, de noites em claro desejando que ele voltasse desmoronaram de uma vez. Ela se jogou nos braços dele, e Cassian a segurou como se ela fosse a última coisa sólida num mundo que desabava. Eu senti sua falta todos os dias, ela confessou entre lágrimas. Todos os minutos de todos os dias. Nunca mais, ele prometeu, beijando o topo da cabeça dela. Nunca mais vamos ficar separados. Eles se beijaram com a desesperança de quem havia estado perdido e finalmente encontrara o caminho de casa. Era diferente dos beijos anteriores. Havia uma urgência nova, uma certeza de que desta vez nada nem ninguém iria separá-los. Casa comigo, Cassian disse quando se separaram, ofegantes. De verdade desta vez. Com papel, com festa, com toda a pompa que você quiser ou com a simplicidade que preferir. Mas casa comigo. Aurora riu através das lágrimas. Você ainda tem o anel? Em resposta, ela abriu uma gaveta da bancada e de lá retirou o anel que ele havia feito, guardado como um tesouro durante todos aqueles meses. Nunca consegui me desfazer dele. Cassian deslizou o anel no dedo dela novamente, e desta vez ambos sabiam que era para sempre. Eu te amo, Aurora Benedetti. Te amo com toda a bagagem, com todo o passado complicado, com toda a simplicidade e complexidade do que somos juntos. Eu também te amo, ela respondeu, admirando como o anel brilhava à luz da fornalha. Amo o homem rico que você foi. Amo o homem simples que está se tornando. Mas principalmente amo o homem que você é quando está comigo. Eles passaram o resto da noite planejando um futuro que incluía uma oficina ampliada, uma casa construída com as próprias mãos, e talvez num futuro próximo, crianças correndo entre as ferramentas, enquanto aprendiam a transformar metal bruto em arte. 6 meses depois, a oficina Merisi Benedetti havia se tornado famosa em 3 estados por suas joias únicas. Cada peça contando uma história de amor que superou obstáculos impossíveis. Cassian havia descoberto que tinha um talento natural não apenas para criar joias, mas para os negócios do artesanato, combinando sua experiência empresarial com a tradição ancestral de Aurora para criar algo completamente novo. Aurora usava o anel de noivado todos os dias, mas seu dedo indicador ostentava uma aliança de casamento ainda mais especial. Uma peça que eles haviam forjado juntos na manhã do casamento, misturando o ouro que ele trouxera de São Paulo com prata que ela havia herdado da avó Esperança. Era irregular, com marcas dos dois martelando alternadamente. Imperfeita aos olhos de qualquer joalheiro tradicional. Para eles, era a coisa mais bonita do mundo. Numa tarde de domingo, enquanto Aurora ensinava Cassian uma técnica nova de cravação de pedras, ele parou de trabalhar e simplesmente a observou. Havia uma luz diferente em seus olhos agora. Uma alegria que ele nunca havia visto durante suas primeiras semanas na oficina. Em que você está pensando? Ela perguntou, notando o olhar intenso. Estou pensando que talvez a culpa que carregava sobre Isabela não fosse sobre não conseguir salvá-la. Ele disse lentamente. Talvez fosse sobre não conseguir amá-la de verdade. E agora que sei como é amar de verdade, posso finalmente perdoar a mim mesmo. Aurora beijou-o suavemente. Um beijo que sabia a futuro e a promessas cumpridas. Do lado de fora da oficina, o vento da montanha sussurrava entre as árvores, carregando consigo histórias de amor que venceu o medo, de coragem que superou a conveniência
e de duas pessoas que descobriram que às vezes o destino precisa de uma ajudinha, mas que o verdadeiro amor sempre encontra um jeito. Anos mais tarde, quando contavam sua história para os netos que brincavam com pedaços de metal colorido no chão da oficina, a Aurora sempre terminava da mesma forma. E foi assim que aprendemos que não importa de onde você vem ou para onde está indo. Importa com quem você escolhe fazer a jornada. Cassian sempre acrescentava, e que às vezes a maior riqueza do mundo não vale um único momento com a pessoa certa. Os netos rolavam os olhos como só crianças sabem fazer, mas secretamente esperavam encontrar um dia um amor como o dos avós. Um amor que transformava metal em arte, pessoas em algo maior do que eram sozinhas e vidas ordinárias em histórias dignas de serem contadas para sempre.